Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho para nós darmos continuidade à nossa matéria e vou falar sobre distribuição e dinâmica populacional. Nas últimas aulas, né, até onde nós vimos, nós terminamos o capítulo 1, que a gente falava sobre a miscigenação da população brasileira. Agora, nós vamos começar a ver a distribuição dessa população sobre o território. Eu liguei a câmera aqui só para dar um oi para vocês. Vou desligar e nós vamos continuar aqui nos slides, ok? Galerinha, então vamos lá. Para nós estudarmos a distribuição da população brasileira, nós iremos ver dois termos, que é populoso e povoado. O termo populoso, ele se relaciona com a população absoluta, ou seja, é o número total de habitantes que eu tenho em um dado território. Então, quando eu falo a população de Viçosa é tal, vamos supor, 175 mil habitantes, então significa que a população absoluta de Viçosa é de 75 mil habitantes. Já quando eu falo o termo povoado, considera como essas pessoas estão distribuídas pelo território, ou seja, se eu tenho 75 mil habitantes em Viçosa, onde essa população está concentrada? Onde que tem o maior número populacional? Lá em Silvestre? No centro? Então, o termo povoado é como essas pessoas estão distribuídas sobre o território, ok? Olha, no contexto, né, brasileiro, já que nós estamos vendo distribuição dinâmica populacional do Brasil, a população absoluta do Brasil, de acordo com o censo de 2010, era de 190.755.799 habitantes, ou seja, quase 191 milhões de habitantes. Isso significa que o Brasil tem uma população absoluta bem alta, ou seja, é um país muito populoso. Hoje o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Mas será que o Brasil é muito povoado? Ou seja, será que essa população está bem distribuída pelo território? Como que eu vou descobrir se o Brasil é pouco ou muito povoado? Através de um cálculo muito simples, que é o número de habitantes dividido, né, sobre a área em quilômetros quadrados. No caso do Brasil, vai ser 197,7, arredondando aí, né, milhões de habitantes, sobre a área que vai ser 8.515.765 quilômetros quadrados, que vai dar o resultado de 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Mas, professora, isso é muito ou pouco? 22 habitantes por quilômetros quadrados? É muito povoado ou é pouco povoado? Gente, observem que deu 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Mas vocês sabem que deu 0,4 porque não é o número inteiro, né? Nós estamos fazendo uma média. Quando eu tenho, né, de 0 a 50, significa que eu tenho baixa densidade demográfica. Ou seja, significa que eu tenho um território pouco povoado. Quando eu tenho de 50 a 100 habitantes por quilômetros quadrados, significa que eu tenho média densidade demográfica. E quando eu tenho mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, significa que eu tenho alta densidade demográfica. Gente, quando eu falar, olha, o Brasil é pouco povoado, ou se eu falar, olha, o Brasil tem baixa densidade demográfica, ambos se referem da distribuição do território, da população sobre o território, tá? Então, estou falando a mesma coisa? Vamos lá. Observem aqui no mapa, sobre a densidade demográfica, a distribuição na população do Brasil. Onde está laranjado mais escuro é onde eu tenho maior densidade demográfica, ou seja, onde é mais povoado. Onde está as cores mais clarinhas, amarelo bem clarinho aí, é onde eu tenho menos habitantes por quilômetros quadrados. Gente, observem que a área com maior número de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, onde tem maior densidade demográfica, é mais povoado, é a área de litoral. Isso porque
foi no litoral que começou o povoamento do Brasil, né? Foi do litoral para o interior. E, além disso, as atividades econômicas, elas estão concentradas no litoral. Se eu tenho atividades econômicas concentradas no litoral, eu vou ter mais emprego, que vai atrair mais pessoas para esses lugares. Agora, observe que lá na região norte, o Amazonas, por exemplo, eu tenho menos de um habitante por quilômetro quadrado em algumas áreas. Isso porque nós temos também fatores que vão influenciar nessa densidade, que é os fatores naturais. Eu tenho os fatores econômicos e fatores naturais. Quando eu falo de fatores naturais, vamos lembrar que a região norte possui uma densa floresta, né? Isso vai influenciar para que ele seja pouco povoado. Assim como o Acre, Rondônia, ambos terão baixa densidade demográfica. Não só por uma questão natural, mas também por uma questão econômica. Vamos lembrar que as indústrias estão concentradas na região sudeste, né? Então, obviamente, as pessoas estarão concentradas na região sudeste, ok?